informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 20 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Pará, Amazonas e Mato Grosso somam 60% das queimadas de agosto. E o Pantanal é o bioma mais afetado. Peixes são encontrados mortos em rio na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. Grupo com 2 usinas em Mato Grosso do Sul tem plano de recuperação judicial homologado. Mato Grosso do Sul se mantém como o maior exportador de tilápia do país. E a Aurora fecha acordo para fazer testes com cerca de 11 mil empregados de frigorífico. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O tempo promete continuar ainda chuvoso nessa quinta-feira em Dourados região. E o frio chega com temperatura mínima prevista de 8 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 215 pela arroba do boi gordo com 30 dias, mesmo preço no frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 200 no friboi e a R$ 205 no Brasil Global. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 47 e a de soja a 127, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. Aproveitem as promoções da semana de aniversário da Comid Máquinas em Peças e Collection. Passe na loja e confira. Avenida Aziz Haslen 361, Vila Popular. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Ministério da Agricultura solicitou esclarecimento às autoridades das Filipinas que anunciaram na sexta-feira passada a suspensão das importações de carne de frango do Brasil.
O Brasil entende que a decisão tomada pelo governo filipino foi desproporcional ao interromper o comércio de todo um setor com base em notícias veiculadas pela imprensa chinesa de uma suspeita ainda sob investigação da detecção de ácido nucleico de coronavírus na embalagem de um produto referente a um frigorífico brasileiro. Além disso, as autoridades filipinas não notificaram oficialmente o Brasil da decisão ou fizeram qualquer contato prévio solicitando informações sobre o episódio na China, descumprindo artigos previstos em acordo da Organização Mundial do Comércio, em que os dois países são signatários. A morte de peixes na segunda-feira próxima ao rio Correntes, em Sonora, na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, preocupou as autoridades ambientais. A Polícia Militar Ambiental vistoriou o local na terça-feira, junto com autoridades de Mato Grosso, e foram informados pelos ribeirinhos da região que o canal do rio, que não tem grande vazão devido ao assoreamento, perdeu cerca de 80% da água por cerca de 1h30. De acordo com a PMA, aproximadamente 40 quilos de peixe foram encontrados mortos. As equipes de fiscalização foram até a sede da usina Ponte de Pedra para verificar se uma falha operacional no local ocasionou a seca no canal do rio, consequentemente, a morte do peixe. E a usina confirmou que fechou por 1h30 as suas comportas, diminuindo a vazão do rio para baixo. Pará, Amazonas e Mato Grosso são os estados com maior número de focos de fogo detectados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em agosto deste ano. Juntos, eles representam 60% das queimadas do mês. A Amazônia é o bioma que registrou a maior quantidade de pontos de calor, mas, em comparação, o Pantanal é o mais afetado. Ele tem uma área 36 vezes menor, mas só 5 vezes menos fogo. Os focos de calor são detectados por satélites monitorados pelo INPE. Os focos de queimadas são detectados por satélites monitorados pelo INCA. O Aqua, de referência, também é utilizado pela Agência Espacial Americana, a NASA, e apresenta dificuldades técnicas desde 16 de agosto. O INPE, para minimizar o impacto nos dados, passou a utilizar as informações que chegam diretamente das suas antenas localizadas em Cuiabá e em Cachoeira Paulista. Por isso, os números nesses 2 últimos dias poderiam estar prejudicados nos estados do Amapá, Roraima, Rondônia e Acre e também no norte do Amazonas. E o Pantanal, o bioma mais afetado proporcionalmente à sua área, precisa da floresta para sobreviver. Pesquisadores relacionam o aumento das queimadas na região pantaneira também ao desmatamento da Amazônia, pois é de lá que vem a maior parte da umidade que alimenta as chuvas no Pantanal, explicaram os pesquisadores. A Ativus, antiga Odebrecht, segunda maior produtora de etanol do país e que tem 2 usinas sucroalcooleiras em Mato Grosso do Sul, teve seu plano de recuperação judicial homologado pela Justiça de São Paulo. A medida abrange todas as suas unidades agroindustriais em São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Após a implantação das medidas previstas do plano, o endividamento total da empresa reduzirá em mais de 50%. Segundo Juliana Baiardi, presidente da Ativus, com a reestruturação financeira, a Ativus se fortalece com segurança jurídica para executar seu plano de negócios, focado na ampliação e renovação dos canaviais e no aumento da produtividade das usinas. O crescimento da produção aumentará a geração de caixa e iniciaremos um novo ciclo de valorização da empresa. Com a homologação do plano de recuperação, são iniciados os cronogramas de pagamento a credores conforme condições previstas no plano de recuperação judicial, disse a presidente da Ativus. Em Mato Grosso do Sul, a Ativus
é dona da usina Eldorado em Rio Brilhante e da usina Santa Luzia em Nova Alvorada do Sul. Mato Grosso do Sul se mantém como o maior exportador de tilápias do país no segundo trimestre de 2020, ou seja, de abril a junho, sendo responsável por 84,8% das vendas externas do produto. O resultado ocorre no momento em que é verificado um aumento das exportações da piscicultura brasileira. Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe-BR, em parceria com a Embrapa Pesca e Aquicultura, apontou que os embarques totais da carne cresceram 33% no primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período de 2019. De acordo com nota técnica elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado, no acumulado dos 2 primeiros trimestres de 2020, Mato Grosso do Sul exportou 486 toneladas de filé de tilápia, num total de 2.730.000 dólares. Os Estados Unidos é o principal comprador da tilápia produzida em Mato Grosso do Sul. O mercado norte-americano foi o destino principal de 171 toneladas. O presidente Jair Bolsonaro destacou o empenho da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias, durante evento de inauguração de um radar em Corumbá na manhã de terça-feira. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Temos a melhor ministra que Mato Grosso do Sul nos deu e batemos recordes de exportação, disse Bolsonaro durante seu discurso. O Ministério da Agricultura confirmou ontem que foi comunicado oficialmente por Hong Kong sobre a suspensão temporária da importação de carne de frango da unidade da Aurora Alimentos em Xaxim, Santa Catarina. O Ministério disse ainda que vai responder aos questionamentos das autoridades de Hong Kong. A medida ocorreu por causa da presença de traços do novo coronavírus em um lote de asa de frango congelada pertencente ao frigorífico brasileiro e detectada na semana passada pelo município de Shenzhen, da China. Pelo menos 15 municípios catarinenses tiveram prejuízos nas áreas rurais após os temporais que atingiram o estado na sexta-feira e sábado passados, informou a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE. As regiões mais afetadas foram o Oeste e o Norte. A Defesa Civil afirmou que no total 36 municípios tiveram prejuízos. A Aurora Alimentos assinou acordo com o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina e vai fazer testes do tipo RT-PCR para diagnóstico de Covid-19 em aproximadamente 11 mil trabalhadores, inclusive os terceirizados, isso em 2 etapas. Os empregados são dos frigoríficos de Guatambu, Xaxim e 2 de Chapecó, cidades do oeste do estado. A testagem começa nesta sexta-feira. O Ministério Público do Trabalho informou que o acordo com a Aurora foi feito em 4 de agosto e que a testagem dos funcionários não está relacionada ao anúncio feito pela China de que encontrou o coronavírus em uma amostra de frango importada. As 2 fases de testagens terão intervalo de 14 a 21 dias, podendo chegar a 22 mil procedimentos, o que representaria cerca de 10% do total dos 220 mil exames já realizados pelo governo de Santa Catarina desde o início da pandemia. Os trabalhadores submetidos aos testes não poderão retornar às atividades até o resultado dos exames e após avaliação clínica para checar as condições de saúde e identificação de eventuais empregados com sintomas da doença. Um projeto do Ministério da Agricultura promete levar assistência técnica remota para agricultores familiares do Nordeste por meio da internet. O objetivo é levar a extensão rural para regiões distantes do país, principalmente nesse momento de pandemia de Covid-19.
A iniciativa, que foi anunciada na terça-feira, é uma parceria do governo com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e a ONG Agricultura de Precisão para o Desenvolvimento. Os preços do arroz em casca seguem em forte alta, renovando o recorde real da série do CPEA iniciada em 2005. De 11 a 18 de agosto, o indicador do Exalc Senar do Rio Grande do Sul, com 58% de grãos inteiros com pagamento à vista, registrou expressiva alta de 8%, fechando a R$ 78,88 a saca de 50 kg de arroz no dia 18, bem acima do que, até então, era o patamar recorde real, atualizado para R$ 71,59 a saca, que foi verificado em maio de 2008. A passagem de veículos na BR-163 no Pará foi liberada no início da tarde de terça-feira após o fim do bloqueio realizado por indígenas caiapós na rodovia desde a manhã de segunda-feira. A manifestação ocorria no quilômetro 302 da BR-163, na altura de Novo Progresso, no Pará. A juíza federal de Itaituba, Sandra Maria Correia da Silva, concedeu liminar de reintegração de posse para o desbloqueio da rodovia. A desobstrução do tráfego acabou ocorrendo por volta de meio-dia, segundo a Polícia Rodoviária Federal, mas os índios voltaram a fechar a mesma rodovia. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputado quer sustar resolução da ANP que reduziu o percentual de biodiesel no diesel. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, coordenador da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, apresentou o projeto de decreto legislativo para sustar a resolução da Agência Nacional do Petróleo, que reduziu temporariamente a mistura de biodiesel ao diesel de 12% para 10%. Para o deputado, a medida traz insegurança jurídica, porque os produtores rurais e de biodiesel trabalhavam com a perspectiva de uma demanda definida. A ANP justificou a medida, afirmando que a produção poderia não ser suficiente para a demanda, causando aumento de preços. A redução valerá apenas nos meses de setembro e outubro. Gergen explicou que cada ponto percentual de redução significa menos 3 milhões de toneladas de soja por ano, ou 700 milhões de litros de biodiesel. E é muito ruim como sinal para a imagem de um programa tão importante, com tantos fatores agregados, né? Nós temos o fator da proteção ambiental, questão de saúde pública, agregação de valor, proteína animal que tenha o farelo como uma consequência positiva disso, geração de empregos na indústria, né? Se nós seguirmos nesse caminho, estamos pondo em risco, né, o programa de biodiesel. Para o deputado, a agência deveria ter tentado construir uma solução junto ao setor, orientando a formação de estoques. A Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil entrou com uma ação na Justiça para impedir a realização de leilão programado pela ANP com as novas regras. O projeto de decreto legislativo que susta a resolução da ANP sobre a redução temporária de biodiesel no diesel precisa ser votado em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1.
e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.